Bem, eu estou aqui com o Dr. Claudinei, que é pneumologista aqui na Faculdade de Medicina, chefe da cadeira da Faculdade de Medicina da Univais. O Dr. Claudinei é ouro, é uma pessoa extremamente experiente e que tem muito a ensinar para a gente. Hoje nós estamos conversando aqui sobre gripe, se deve vacinar ou não, quais as consequências de quem vacina. Então eu estou pedindo para ele explicar um pouquinho a importância de se vacinar. Para ele é muito clara essa ideia. Vamos ouvir, doutor Claudinei. Muito bem, doutor Maurício. É uma honra para mim, né, estar aqui com o doutor Maurício, que é um colega excepcional, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E ele me pegou de surpresa, né, para a gente falar um pouquinho sobre a gripe. E a vacina da gripe, ela é uma vacina que tem uma importância muito grande, principalmente para aqueles pacientes que são crônicos, né? Pacientes que são reumáticos crônicos, pacientes que têm outras doenças crônicas. Então, doenças crônicas? O paciente, por exemplo, um cardiopata, um renal crônico, né? Um paciente que tem problema de alcoolismo, um paciente diabéticos. Então, todos os pacientes que têm alguma doença crônica, é muito importante que esse paciente tenha o entendimento de que é necessário ele fazer a vacina todo ano. Por quê? O vírus da influenza, todos nós sabemos, que é um vírus que ele faz uma mutação. Todo ano ele muta. É um novo vírus, né? Então, por isso que nós temos que vacinar todo ano, porque você tem que adquirir resistência a esse novo vírus. E essa história que as pessoas vacinam e adoecem em seguida? Isso é muito comum, né? Muito falado, e a gente vê isso todo ano. A pessoa vacina, às vezes tem uma infecção por outro vírus, né? Principalmente o vírus da parainfluenza. Então, ele tem um sintoma parecido, os sintomas realmente são parecidos, porque coincide com a época de mudança de temperatura, né? E o paciente às vezes fica achando que é a vacina que ele tomou que causou aquela doença, e não é, né? Então o paciente ele tem que ficar muito atento para isso, a gente tem que orientar muito bem o paciente, explicar para ele que é fundamental que ele tome a vacina, que esse processo que ele adquire às vezes é um processo virológico, mas é por outro vírus, que não tem nada a ver com a vacina, que o risco que ele vai ter é muito menor do que o risco se fosse pela vacina, pelo vírus da vacina, né? Que ele correria um risco de vida, inclusive dependendo do paciente, da lesão que ele tem, né? Ou da doença que ele tem associada. Então, é fundamental para que todos nós, médicos, a gente possa orientar o paciente de que ele deve vacinar, ele tem que vacinar. E quando que não pode tomar vacina? Normalmente quando o paciente ele tem uma alteração de imunidade, ou ele toma um remédio que vai alterar a imunidade, ou ele é um paciente que fez um transplante, ou ele é um paciente que já está acometido de um vírus, né? Um resfriado, vamos falar assim, um resfriado e tal, nessa época não convém que ele faça a vacina, ele tem que esperar os que são imunologicamente alterados, né, por algum problema desse que nós comentamos. Ele deve ter cuidado, deve evitar de fazer a vacina, né, deve ter uma orientação muito boa, muito grande do seu médico, deve procurar essa orientação para ele não correr o risco de tomar vacina, desenvolver uma doença pela própria vacina. Doutor Dinei, a vacina é gratuita para aqueles que têm mais de 60 anos? Mais de 60 anos, é gratuita, encontra-se na rede pública, né? Então todo paciente acima de 60 anos pode chegar em qualquer unidade de saúde que tenha campanha, ele vai ser vacinado sem problema nenhum. Aqueles que não têm 60 anos ainda, que têm a idade abaixo de 60 anos, mas que têm alguma dessas doenças, que têm necessidade da vacina, o médico vai fazer uma carta, uma receita e vai encaminhar o paciente para que ele tome a vacina, né, na rede pública. Os outros podem procurar também, abaixo de 60 anos? Pode procurar, mas sempre é bom levar uma carta do médico, do paciente,
explicando por que ele tem necessidade de tomar vacina, porque aí não vai ter questionamento nenhum. Tá. E aquela questão da vacina da pneumonia? A vacina da pneumonia é uma vacina que seria interessante, né? Todo paciente que já teve pneumonia de repetição ou o paciente que tem uma doença crônica, como nós dissemos há pouco, ou o paciente que já é idoso, acima de 60 anos, ele deve fazer a vacina antipneumocócica, né, da pneumonia. Normalmente, as vacinas que existem na rede pública são aquelas que são feitas de 5 em 5 anos. Então, ele deve vacinar, ele deve se proteger. É uma proteção a mais que ele vai ter. Isso tem na rede pública? Tem na rede pública para o paciente acima de 60 anos. A gripe mata? A gripe mata, é uma pneumonia que, se o indivíduo pegar uma pneumonia, né, pelo vírus da influenza, ele corre o risco de vida, ele pode morrer. Então é melhor vacinar? É melhor vacinar do que não vacinar. Tá bom. Né? Obrigado. De nada. E vamos vacinar. Vamos vacinar.